Muito assustador e, tipo, a gente não esperava e algo muito novo, e vendo, né, as informações, né, questão dos médicos nos informando que era uma doença que ninguém tinha ainda o conhecimento de como que a gente ia tomar, né, ali as medidas, precauções. Então, a gente estava totalmente despreparado, a gente foi surpreendido, né, com as notícias e, né, no decorrer, assim, por causa dos decretos, a gente, né, foi tendo todo esse cuidado das medidas, de distanciamento e tomando todos os cuidados. E foi assustador, né, porque ainda mais no nosso setor artístico, que a gente depende da galera para prestigiar os eventos. E, enfim, tudo isso foi parado e a gente preocupado, né, sem saber como que a gente ia lidar com a situação, porque a gente muitos shows foram interrompidos. No meu caso mesmo, na questão eu também sou professor de instrumento, né, musical, professor de guitarra, de violão, de contrabaixo. Meus alunos todos ficaram atentos aí na questão das medidas. É, as nossas aulas teve que ser interrompidas, né, porque eu dou aula no estúdio, o lugar é fechado. Enfim, foi tudo interrompido. Meu trabalho todo foi interrompido, desde a área de tocar na noite, desde poder ensinar, né, dar aula de guitarra ou de violão. É, trabalho também como luthier, então fui muito prejudicado, né, porque o meu trabalho ele depende exclusivamente da música, né, eu preciso de vender meus shows, eu preciso da manutenção dos instrumentos, dos músicos aqui da cidade, preciso de aluno, enfim, fiquei sem chão e graças a Deus o que teve aí para nos salvar, para nos ajudar foi os editais aí, né, da Secretaria de Cultura do Estado, que veio aí com os projetos, né, para beneficiar aí os músicos, né, a classe artística prejudicada aí por causa da pandemia. Então, foi o que nos salvou, cara. Ajuda também de familiares, amigos, a questão, né, da pessoa, né, se colocar no lugar aí da nossa classe aí que foi tão prejudicada, assim como, né, muita gente teve seus trabalhos todos interrompidos, né, mas o nosso lado artístico, assim, nosso lado que depende mesmo do trabalho, assim, daquele contato com as pessoas, com próximos, né, às vezes é festa de aniversário, às vezes são pubs, às vezes são restaurantes, enfim, ou como citei também, às vezes até dentro do nosso estúdio aqui, e tudo isso teve que ser interrompido. Foi bem difícil.
música no Dom José existe praticamente desde a abertura do restaurante, desde 2016. E durante a pandemia a gente pôde sentir bem o reflexo que afetou, tanto no nosso setor, como no setor da música, e que é casado, praticamente eles trabalham alinhados. A gente pode acompanhar hoje na cidade que todo lugar hoje trabalha com a música ao vivo praticamente. A falta da música aqui no restaurante refletiu muito no nosso trabalho, na nossa noite, porque desde 2016 que o Dom José existe, e desde 2016 a gente tem música ao vivo aqui dentro do restaurante. E é fato que a música ao vivo faz com que a noite role muito mais, anima a noite. E durante a pandemia a gente conseguiu sentir isso de fato, como afetou no nosso fluxo, na nossa noite, sem a música ao vivo nos estabelecimentos de bares e restaurantes. Acho que todo mundo teve que se reinventar nessa pandemia. Nós na área de restaurante, foi na parte do delivery, foi trazendo uma proposta diferente, os decretos nos impossibilitavam de muita coisa, com limitação de horário. Comecei a trabalhar com lanche, que a gente não trabalhava, porque eu sei que popularmente no delivery o pessoal pede mais isso. Inclusive os músicos também se reinventaram, criaram as lives, as famosas lives. Nós aqui do Dom José, felizmente conseguimos ajudar algumas lives solidárias para ajudar inclusive outros músicos, pessoal do setor, pessoal também que é menos favorecido. Então acho que todo mundo se juntou também para o bem. Teve a parte de se reinventar para também se manter, mas teve também a parte do bem, de ajudar o próximo, num momento que foi bastante difícil para todos. Primeiramente, quando eu voltei para Tangará, porque eu e minha esposa estávamos no retiro da igreja, né? Nós ficamos sabendo que a pandemia também tinha chegado aqui em Tangará da Serra, né? No dia seguinte, o comércio e as escolas estavam nesse impasse de fechar e de não fechar, e acabaram mesmo sendo, como todo mundo sabe, né? O lockdown ali praticamente permanente, né? Nesse momento, eu acabei também perdendo o meu emprego, o meu sustento, que era a música, a música, né? Enfim. Também dava aula de música na APAI, também houve corte de funcionários por causa da pandemia também, perdi meu emprego lá também. Nesse meio tempo, peguei a dengue, eu inclusive peguei Covid logo depois, que fui mandado embora da APAI. Também sei as dificuldades que é essa doença, esse vírus, e mesmo com todos os cuidados, inclusive minha esposa super protetora, passando álcool em tudo e limpando tudo, lavando tudo, com a higiene assim impecável, mesmo assim, com os cuidados dela e meus, tive essa doença também maldita. Na verdade, eu não sei como que eu peguei, por tantos os cuidados que tive, né? Por todos os cuidados que tive, mas foi bastante difícil. Graças a Deus não fui internado. Teve bastante sintomas, né? Da Covid, quase todos os sintomas eu tive, né? Meu olfato foi o que mais demorou a voltar. Fiquei 3 meses sem sentir. Passava café de manhã, eu que gosto tanto de café puro, né? Passava o café de manhã, não sentia cheiro nenhum, só aquela fumaça, aquele vapor subindo, cheiro de nada sentia. Gosto, sabor das coisas perdi ali, acho que uma semana, nem isso, né? Mas o olfato foi o que mais demorou. Debilitado também ficou meu corpo, né? Engordei mais. Antes eu fazia bastante exercício, voltei a engordar, e para voltar no ritmo dos exercícios que eu tinha antes, muito difícil mesmo. Ofegante ficava eu quando caminhava, corria, andava de bike, né? Isso me prejudicou bastante também.
na minha saúde. Inclusive, nesse tempo que eu fiquei sem trabalhar, sem tocar, eu tinha alguns alunos presenciais que foram se afastando, começaram alguns alunos de música, né? Também tentando, mesmo longe, né? Mesmo à distância, fazer essa aula, né? Online também, com pouco sucesso. Alguns mesmo preferiam fazer particular, né? Cara a cara. Mas a maioria se perdeu nesse sentido. Fiquei apenas com um aluno que também acabou não virando, também acabei não conseguindo trabalhar com ele. Nesse meio tempo, né, de pandemia, 2020, 2021 também, eu procurei outros empregos, procurei outras formas de viver de música, que para mim é possível, por que não, né? Mas sou músico e aquilo que eu sei fazer é bacana, aquilo que eu sei fazer de melhor é ser músico. Também viver da arte, né? Porém, procurei outras opções. Trabalhei como estagiário, cheguei a me mudar de Tangará da Serra, fui para Aripuanã, deixei minha esposa aqui, né? Conversamos muito sobre isso também. Falei com ela e nós chegamos à conclusão que poderíamos estar, quem sabe, dando um novo rumo na nossa vida e na minha, principalmente profissional. Quem sabe não seria isso. Recebi uma proposta de trabalhar em uma mineradora lá em Aripuanã e acabei indo, né? Preparando também talvez um caminho aí futuro para que a minha esposa também pudesse se mudar para lá. Deu super certo lá, foi super bacana. Como as coisas começaram a voltar a se normalizar aqui em Tangará, eu não pensei duas vezes e retornei a Tangará da Serra. Hoje, graças a Deus, está tudo começando a se normalizar, né? Então as coisas estão tomando aí um rumo bacana, né? Tá voltando as casas noturnas, os bares, os restaurantes, e isso que me sustenta hoje é a música, né? Nosso negócio, o nosso segmento, ele foi o mais afetado, né? A gente foi o primeiro a parar e o último a retornar às atividades. E quando eu digo nosso segmento, eu digo segmento de casa de shows e eventos, porque é onde se reúne pessoas, aglomera gente. Querendo ou não, o evento é uma aglomeração, precisa de ter gente para o empresário da noite conseguir ter ali os seus lucros, né? E a gente foi um dos principais afetados, juntamente com algumas outras categorias. E eu falando especificamente de mim, que tinha na cidade duas casas de show, né? Nós tínhamos uma no centro da cidade e uma retirada, então todo final de semana a gente fazia evento, e do dia para a noite, né, a gente teve que fechar os nossos empreendimentos por leis, né, dos governantes. A gente fechou os empreendimentos, passamos um ano fechado e o prejuízo foi incalculável, né? Prejuízo, você imagina, 2 estabelecimentos, 30 funcionários, e para você manter toda essa estrutura, então fica muito difícil, ficou inviável. A gente batalhou pra caramba tentando ainda segurar um pouquinho, mas não foi possível, até que realmente a gente teve que se desfazer de bens, né? Tivemos que vender os bens que a gente tinha para poder honrar os compromissos, porque a gente sempre é certo com as nossas coisas. E aí, financeiramente, foi uma destruição total, porque a gente teve que se reinventar e teve que recomeçar a vida, né? Os nossos negócios eram exclusivamente trabalhar com a noite, né? Trabalhar com eventos, trabalhar com shows. E aí, não só eu, né? Mas muita gente que trabalha no segmento, nesse segmento da noite, que é um segmento muito grande, muitas pessoas não valorizam, mas nessa pandemia ficou bem claro o tanto que o setor da noite, ele gera renda, ele gera dividendos para todo mundo, ele gera ali um alto consumo financeiro para muitas pessoas. E todo mundo que trabalha com a noite sentiu esse impacto, e aqui na cidade acredito que eu fui um dos que mais sofreu aí. Depois que a pandemia já havia se instalado, né, a gente começou a fazer alguns trabalhos beneficentes que eram de lives, né? Parabéns, Emerson. Você sabe que esse foi um projeto que a gente batalhou há meses. Gente,
nós precisamos da sua doação, precisamos da sua ajuda. A equipe do circo é uma equipe imensa e estão passando por uma dificuldade e a gente precisa da sua doação. Então, por gentileza, pessoal, vamos fazer a doação. Esse espetáculo está entrando de graça na tua casa. Olha bem dentro do meu olho, é eu e você. Empresário, chegou a sua hora, tá? Manda um WhatsApp para mim que nós vamos te atender com o maior carinho do mundo, doando aí a quantidade de cesta básica que você puder. Então, muitos cantores, segurança, barman, garçom, muita gente me ligava: Escobar, tô passando fome, você não conhece alguém que tem uma cesta básica, você não conhece alguém que pode ajudar? E aí eu falei, cara, não tem como a gente fazer nada, a única coisa que resta pra gente é o conhecimento que a gente tem de fazer lives. Então eu comecei a produzir lives, reunir os cantores. Então, a partir de que a gente começou a produzir essas lives, a gente fez muitas lives, acho que eu cheguei a fazer lives com todos os cantores aqui da região. E a gente conseguiu muitos alimentos, ajudamos muitas pessoas. E eu também tinha um conhecimento e eu precisava me reinventar. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para eu poder pagar minhas despesas, para manter minha casa. Então, é a mesma coisa, eu estava fora do mercado de trabalho porque a gente sempre foi acostumado a empreender. Eu falei, eu preciso me reinventar, eu preciso conhecer um outro tipo de trabalho para eu poder ter uma renda. E por incrível que pareça, eu comecei a trabalhar, sempre fui ligado com esse negócio de internet, sempre fui ligado com web design, edição de vídeo, essas coisas, a gente sempre gostou de trabalhar com isso. E eu comecei a estudar sobre o marketing digital, que no começo eu achava que era algo que a gente não conseguia atingir, que era muito difícil, mas eu comecei a estudar, passei 2, 3 meses me dedicando muito, sabe? É muito mesmo, acordando 7 da manhã e indo dormir 3, 4 da manhã, todo dia na frente do computador, estudando muito, assistindo muito, vendo muito conteúdo dos grandes players do mercado. E eu comecei a aplicar isso, comecei a fazer o marketing digital nas redes sociais. E aí a gente começou a se reinventar e hoje, graças a Deus, a gente tem aí uma nova profissão de marqueteiro digital por conta da pandemia, graças a Deus. Nós convivemos com o vírus, perdemos amigos, perdemos pessoas queridas, mas o grande problema foi a politização, onde você tinha lados que precisavam ser distintos e foram distintos, uma briga política muito grande, onde vidas poderiam ser salvas de outras formas, a ciência usada de uma forma teoricamente muito politizada, e nós perdemos vidas por essa briga que, na verdade, levou muita gente à morte. Mas foi muito difícil lidar com essa pandemia pelos problemas que elas trouxeram ao redor da nossa vida, né? Não só da nossa vida, mas a vida de muita gente. Então, nosso trabalho, para nós que também somos músicos, eu sou arquiteto, urbanista, trabalho com gente, trabalho com obra, trabalho também, não na noite, mas eu tenho uma banda de rock, eu canto numa comunidade católica, e tudo isso afetou de muitas formas, de muitas maneiras. A economia, deixamos de fazer alguns trabalhos e, assim, reaprendemos a viver de uma outra forma. Convivi com a doença dentro da minha própria casa, onde eu não fui contaminado, mas meus filhos e a minha esposa foram contaminados, e eu precisei me adaptar, morar em outro lugar e deixar que a vida deles se curassem, né? Como se curaram, claro, mas eu fui afetado porque eu tive que sair da minha casa, mudar de lugar e viver de uma outra forma mais isoladamente possível. Durante a pandemia, a gente que canta na igreja, que tem um ministério de música na igreja, as missas foram proibidas na Igreja Católica, foram proibidas as missas onde a população fosse até a igreja. Mas aí nós íamos na igreja, ficávamos nós, talvez um cinegrafista, né, nós, o grupo de canto, o frei, né, o padre, o frei, e nós fazíamos uma missa. Mas era uma missa, lógico, para uma televisão, cantando para uma televisão, para que essas pessoas fossem atingidas nas vossas casas, nas casas deles, por exemplo, através da música e da missa. Então nós cantávamos para uma igreja vazia, era muito estranho, é muito diferente, porque você não sente o calor e a resposta que nós, do canto da música, temos para com a Assembleia, né? Para com as pessoas que estão presentes. Então, assim, foi uma readaptação muito diferente, mas foi legal, nós passamos por isso, né? Todos juntos passamos por isso.
A nossa banda de rock, dois integrantes foram contaminados com a Covid-19 e foram internados, foram submetidos a uma internação por um grande período, mas a gente ficou muito impactado com isso. Então a gente resolveu dar um tempo, não quase que fazer um ano sabático mesmo. O ano de 2021, por exemplo, o primeiro show da banda da Single Rock no ano de 2021 foi agora em novembro, novembro de 2021. Então assim, o ano inteiro a gente não conseguiu ensaiar, a gente estava com medo, todo mundo tentando seguir os protocolos, porém o medo era muito maior de uma contaminação, uns com mais medos e os outros querendo tocar, mas realmente o impacto foi muito grande dentro da própria banda. Os dois, o Dalisson e o Bruno, que foram contaminados, se recuperaram bem, graças a Deus, porém nós ficamos esse ano praticamente sem subir num palco, sem cantar, sem tocar, né? Mas conversando mesmo via WhatsApp, alguma coisa assim. E agora, no final do ano de 2021, que nós começamos a nos reunir de novo para poder tocar novamente, que a gente estava com muita saudade de tocar, de fazer qualquer coisa, de sentar e fazer alguma coisa. Então foi aí que a gente fez. Então o impacto na banda foi muito grande, ficamos realmente quase que com um ano sabático mesmo em função do Covid-19. A arquitetura e música tá ligado por um fio artístico, né, da condução desse fio artístico. E claro que teve impacto. O meu escritório não parou de trabalhar, eu não fui contaminado com a Covid, porém eu segui todos os protocolos exigidos, toda a segurança, biossegurança dentro do meu escritório. As pessoas que trabalham no escritório não foram contaminadas também, então a gente continuou trabalhando. Porém, houve o impacto que foi a redução dos clientes, até pelos clientes virem aqui. Vamos fazer online? Não. O meu escritório trabalha muito com o cliente de olho no olho, sabe? De fazer o projeto muito pessoal. Não é aquela coisa de pro online que eu te mando, você vê. Não. É muito olho no olho, é muito desenho. E isso impactou bastante. A gente perdeu cliente, a gente perdeu amigos com essa pandemia. Então, assim, impactou, claro que impactou. A gente passou por essa pandemia, o escritório passou por essa pandemia, porém houve um impacto sim significativo, mas graças a Deus a gente continua trabalhando e projetando. Música, arte e arquitetura é o que a gente sabe fazer.